Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de refletir em dois textos da palavra do nosso Deus. O primeiro texto, Mateus 28, do verso 18, 19 e 20, e o segundo texto, Atos 1, 8. Vamos ler esses dois textos nesta manhã, para refletirmos sobre missão, propósito e alvo. Vamos falar juntos? Missão, propósito e alvo. Vamos falar com fé agora? Missão, propósito e alvo. Mateus 28, do verso 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oremos. Pai Santo, Pai querido, rogamos nesta hora, ó Pai, que o Senhor nos traga a Tua direção para o caminhar da Tua igreja, para o caminhar da Tua obra. Queremos, ó Deus, ser submissos à Tua ordem. Queremos realizar o Teu propósito. Queremos viver dentro da Tua missão. Que o Senhor fale conosco nesta manhã com toda a Tua graça e todo o Teu poder, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos diante de nossas vidas diversos propósitos que são nos lançados a viver. Nós estamos vendo pessoas hoje em dia vivendo por propósitos extremamente mesquinhos ou egoístas e extremamente contraditórios. Como que pode uma pessoa que nasce biologicamente homem querer assumir o papel de uma mulher dentro de uma sociedade democrática e as pessoas quererem achar que isso está correto? Mas o pior não é as pessoas quererem achar que isso está correto. O pior é ele achar que ele está correto e que ele tem o direito. Isso é um propósito desvirtuado da vida. Querido irmão, querida irmã, você está vivendo pelo propósito pelo qual Deus lhe confiou? Você tem a mesma galhardia que esse rapaz tem? Esse rapaz que assumiu agora, lá na Câmara dos Deputados, uma função e um papel que é destinado para as mulheres e cuidado das mulheres, principalmente na nossa nação, que as mulheres são tão vítimas de tantos escárnios. Sabe o que me espanta, queridos irmãos? É como Martin Luther King nos diz: o que me espanta não é o avanço dos maus, o que espanta é a covardia dos bons. Isso é que espanta, dentro de uma sociedade como a nossa. Uma sociedade que se torna cada vez mais permissiva à corrupção moral, ética, permissiva à destruição dos valores da família. Como somos permissíveis nas coisas que deixamos entrar em nossas casas, deixamos influenciar nossos filhos. Os nossos filhos são influenciados pelos valores da palavra de Deus?
Eles estão se tornando verdadeiros discípulos de Cristo Jesus? Querido irmão e querida irmã, os nossos filhos estão se tornando servos do Deus Altíssimo ou estão se tornando uma juventude de pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas, mesquinhas e distantes completamente do valor de Cristo Jesus, dos propósitos de Deus? Queridos irmãos, a missão nos dada por Deus é ir fazer discípulos. Fala comigo, a minha missão é fazer discípulos. Querido irmão, se você não está discipulando alguém, você está fazendo a ordem de quem? Qual é o propósito pelo qual você está vivendo? Se você não está fazendo discípulo, alguém que você diz que é seu discípulo, que você está disposto a caminhar com ele a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, a perdoar 70 vezes 7, a amar incondicionalmente, a perdoar as falhas, os erros, você está cumprindo qual propósito na sua vida? Você segue quem? A palavra de Deus? Ou você segue o seu próprio eu, o seu próprio objetivo? A igreja é uma agência missionária. Fala comigo, a igreja é uma agência missionária. E ela envia, vamos continuar, e ela envia missionários que são discípulos de Cristo, para fazer discípulos nesse mundo. É isso que é a igreja. A igreja é uma agência missionária. A igreja não é um local para mim fazer um consumo religioso. Não, a igreja é um local que eu venho para servir a Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. A missão é essa. A missão que Cristo nos confiou. Fazei discípulos de todas as nações e ensinando-os a guardar a tudo que eu vos tenho ordenado. A missão é fazer discípulos. Agora, nós precisamos identificar se o propósito de vida, aquilo que faz eu acordar todos os dias, está encaixado nessa missão. Porque a questão é a seguinte, todo mundo tem 24 horas no dia, sim ou não? Todo mundo tem 7 dias na semana, sim ou não? Todo mundo tem 365 dias no ano, sim ou não? Sim? Por que uns fazem mais e outros fazem nada? Por que uns fazem para o reino de Deus e outros não fazem nada para o reino de Deus? A missão não é vir à igreja, a missão é fazer discípulo. A missão é é ter um relacionamento discipulador. A missão é cada um de nós sermos discípulos e fazermos discípulos. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo o propósito de Deus. Amém, irmãos? Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo o propósito de Deus. E a pergunta é, estamos fazendo qual propósito? Qual o propósito da nossa vida? A gente está plantando para o céu ou plantando para a terra? Plantando para a terra vai ficar e vai acabar. Plantando para o céu vai ser eterno. Amém, irmãos? É isso. Deus está colocando pessoas aqui nessa igreja todos os domingos. Todos os domingos. Deus coloca pessoas. Quarta-feira nós vamos começar o culto. Eu olhei, estava eu, Oliver, Rafael, Gabriela, Dona Marisa e a irmã Sueli. Aí eu falei, Deus, é para acabar com esse culto hoje? É isso que o senhor está dizendo? Então eu vou acabar com ele hoje. Na hora que eu subi para pregar, entrou um visitante. Aí eu falei, Senhor, o senhor não quer que acabe, né? Entrou um visitante, Sushi Man, olha que coisa maravilhosa. Já tem um que faz sushi, agora dá para fazer um jantar japonês na igreja, né? Levantar, angariar fundos para o nosso missionário que está lá no Japão. Queridos, entenda comigo, essa obra aqui, ela só existe para fazer a vontade de Deus, amém?
Por isso que a gente não tem vergonha, a gente não tem medo nenhum de fazer uma assembleia. A gente não tem medo nenhum de convocar os irmãos da igreja para virem prestar o relatório da igreja, porque essa agência missionária, essa organização religiosa, porque tem que ter uma CNPJ, tem que ter um estatuto para funcionar, mas ela existe para fazer a vontade do nosso Deus, cumprir a missão de Jesus Cristo, amém? E ela cumpre a missão de Jesus Cristo, fazendo com que cada um de nós cumpra essa missão e viva o propósito de Deus. Sabe o que me espanta? Não é o rapaz ter assumido o negócio lá na Câmara dos Deputados. O que me espanta é a gente não ter conseguido colocar uma mulher nossa, cristã, num país que tem 37% de pessoas que se denominam evangélicos e outros 67% de católicos, não ter colocado uma mulher cristã para cuidar das mulheres nesse país. Isso é que me espanta, isso que me estarrece. O vilipêndio das ideologias políticas contra a fé do povo brasileiro, contra a nossa fé. A pergunta é, você está orando? Porque Deus, a minha oração é, Deus, constrange o coração desse rapaz, para que ele chegue lá e fale, eu fiquei maluco, eu estou entregando, quero uma mulher aqui, porque a gente tem que respeitar as mulheres. É assim, deveria ser assim, numa sociedade normal. Agora, numa sociedade subvertida como é a nossa, vai ser disso daí para pior. E você tem que acordar. A única solução para este mundo é Jesus Cristo, amém, irmãos? Olha, 5 anos atrás, num desses programas de domingo à tarde, foi uma travesti que ganhou o prêmio mundial. O nome dela era Raika. Foi lá, ganhou o prêmio mundial desse grupo. Eu não sei nem denominar como que é isso hoje, que é tanta letrinha, né? Essa menina se converteu numa igreja. Deixou de ser menina e virou um homem novamente. O ano passado, ela queria fazer a cirurgia para a retirada das mamas e de tudo que ela tinha colocado. Eu contribuí, eu mandei R$100 para ajudar na cirurgia. Hoje, é um homem que está pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E nesse ano, Deus colocou uma moça do lado dele, e os dois estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo nesse país. Amém, irmãos? Amém? É isso que eu desejo para esse rapaz lá da Câmara dos Deputados, que ele se encontre em Jesus Cristo. Mas antes de desejar isso para ele, eu quero que você se encontre em Jesus Cristo. Porque a promessa que Cristo deu lá em Atos 1:8 é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim, vocês viverão o propósito de ser testemunha de Jesus Cristo. Amém? Quem vai te ajudar nessa jornada não é o pastor e a igreja. O pastor e a igreja têm que se esforçar para fazer e te ajudar nesse propósito. Agora é o Espírito Santo que vai realizar a obra dele na sua vida. Amém, irmãos? Amém? É o Espírito Santo. São 3 pessoas na Trindade. Fala comigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas na Trindade. Então você tem que entender como que é esse poder, a terceira pessoa do Espírito Santo agindo na sua vida. Vai te levar a viver em santidade. Amém, irmãos? Fala comigo, santidade. Vai fazer com que você tenha desejos espirituais. Fala comigo, desejos espirituais. É isso que vai fazer com que mortifique a sua carne, vai fazer com que você vença o pecado, vai fazer com que você diga cada vez mais da verdade de Cristo para as pessoas. É o poder do Espírito Santo. Fala comigo, o poder do Espírito Santo. O que essa igreja precisa é do poder do Espírito Santo. Quantos concordam? Levante suas mãos aos céus e diga assim:
Eu preciso mais do Espírito Santo na minha vida. É isso que a gente precisa, irmãos. Andar e ser guiado pelo Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seremos então as testemunhas de Cristo. Então faremos aí discípulos. Eu falei, missão, propósito, alvo. O alvo, para nós que estamos completando 25 anos, não muda do que foi lá no início dessa igreja, no dia 6 de abril de 2001, quando a igreja reunida com seus 57 membros, recebeu o Concílio de Pastores Batistas, com 12 pastores batistas presentes, e esse concílio foi feita as perguntas e a igreja foi respondendo. E eu me lembro de uma das perguntas, eu me lembro de uma das irmãs que respondeu a pergunta, e a pergunta foi: para que essa igreja existe? E a irmã levantou e falou: essa igreja existe para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. E assim perdura o nosso alvo todos os dias nesses 25 anos. Que sejamos uma agência missionária para o louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.